Que nós possamos, né, abrir os nossos corações, compreender, tirar lições dessa mensagem para nós e que o nosso irmão Rose leve a palavra. Que a graça e o amor de Jesus esteja em nossos corações na manhã desse dia de Deus. Amém? Estou muito feliz de poder retornar aqui à Igreja de Novo Progresso, de podermos dividir a palavra de Deus, de podermos aprender um pouquinho da sua palavra. Toda vez que nós nos encontramos para falar de Deus, para ouvir a Deus, nós podemos dizer que nós crescemos, nós evoluímos. E nós vamos dar um pouquinho de endereço para a gente ficar mais pertinho de vocês. Nós vamos usar um pouquinho a projeção e eu quero estar mais próximo aqui, até para a gente poder entender melhor o que a palavra de Deus nos diz sobre este assunto tão importante. Eu decidi trazer esse assunto porque nós estamos finalizando o mês de maio, e o mês de maio é o mês que se fala muito em família, né? Nós temos algumas datas especiais dentro desse mês que ressalta a instituição família. Nós temos, por exemplo, o Dia das Mães, que é o segundo domingo do mês de maio, que é uma figura muito importante dentro da família, do lar. No dia 15 de maio nós temos um outro dia. Que dia é esse? Vocês lembram? Dia 15 de maio? Dia Internacional da Família. Então, é um mês também especial porque dentro dele tem o Dia Internacional da Família. E também o mês de maio é o mês das noivas. Não existe família se não tiver noiva, se não tiver casamento, né? E falando em noivas, eu fiz uma pesquisa para saber por que o mês de maio é considerado o mês das noivas. Eu achei algumas coisas interessantes, né? Mas eu quero destacar duas. Uma delas é que eles separaram o mês de maio como o mês das noivas, segundo essa colocação lá, porque é o mês de Maria. E eles separaram então com o mês das noivas, já que Maria é dado um destaque especial, que ela estava noiva com José e coisa e tal, né? Então eles separaram o mês de maio com o mês das noivas, porque eles dizem que é o mês de Maria. E a outra mais interessante que eu achei foi porque no Continente Velho, né, o chamado Continente Velho, o mês de maio era a oportunidade que as pessoas tinham de tomar o seu primeiro banho do ano. Porque, devido a ser muito frio e não ter o sistema que nós conhecemos hoje, né, de aquecimento, não existiam os chuveiros quentes. Então, estava chegando o momento em que as pessoas conseguiam tomar banho. Era um clima melhor e elas conseguiam tomar banho. Então, já que conseguiu tomar o banho, então aproveita aí e casa. Tem um comentário interessante lá que diz o seguinte, que os buquês de rosas era exatamente para amenizar um cheirinho que talvez não tivesse saído por completo. Eles pegavam aqueles ramos de rosas e as noivas levavam junto ao corpo, que caso o banho não tirasse tudo, aquelas rosas elas teriam um papel fundamental ali de, assim que ela passasse, exalasse um cheiro agradável, né? Eu achei interessante e cômica, né, essa colocação, por que separar o mês de maio com o mês das noivas.
Vamos falar de família, né? Família é um assunto muito gostoso da gente falar. Eu sou um apaixonado por família. Desde muito pequeno eu sempre admirei essa instituição. E quando eu sou convidado para falar de família, eu falo com muita alegria, com muito prazer. Eu queria que a minha família toda estivesse aqui hoje, né? Mas a minha esposa ela tem um cargo em Minaslândia e ela teve que ficar lá, né? Desenvolvendo o cargo dela. Mas eu trouxe pelo menos a Letícia. A Letícia, eu vou com a mamãe, pai. Não, pai, eu vou sozinho. Vou falar de família, eu não vou com minha esposa. E você não vai comigo? Não, você vai comigo. Ela veio comigo. Bom, para falar desse assunto, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, o evangelista, no capítulo 2. Eu quero apresentar um fato histórico que aconteceu durante o ministério de Jesus, para que a gente aprenda ou entenda por que Jesus é o Deus das famílias. E desse relato nós vamos tirar muitas lições importantes para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. No capítulo 2, a partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Abra a sua Bíblia, então acesse aí no seu celular, no seu tablet. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Guardem muito bem essa informação aqui, ó. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4, Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Versículo 5, então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Guardem também a informação desse texto. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam... Qual é a medida que vocês têm na Bíblia de vocês aí? Como? Metretas, né? Não é a medida que tem aí? Então, a minha versão ela já dá o cálculo disso aí. 180 e 120. Isso. Exato. Então, em cada uma cabiam 80 e entre 80 e 120 litros. Quantas tinham lá? 6. Depois a gente faz esse cálculo. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse, os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E o versículo 11, que foi o versículo que nós lemos para a nossa oração, diz assim: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Guardem essa informação aqui. Foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquele ali foi um momento muito especial. E nós vamos aprender desse relato aqui coisas maravilhosas para a nossa vida. Olha só. Não podemos falar de família, não podemos falar de lar se não falarmos em casamento. Esse dia nós tivemos um casamento aí, bonito, não foi? Não foi, boy? Foi bonito ou não? Foi bonito. A noiva e o noivo entrando, né? Aquela coisa esperada por todos, né? Primeiro o noivo entra e depois a noiva vem e o noivo olha para a noiva e diz assim: meu Deus, não mereço tanto. Não é assim que os noivos falam? Tem aquela noiva tão bonita de lá entrando e a gente, meu Deus, eu não mereço tanto. Então precisamos falar de casamento, né? Para falar de família. Por isso que nós pegamos esse relato aí. Agora, o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é sobre o convite. Olha só, nem é assim que nós fazemos? Antes de casarmos, nós preparamos os convites e nós enviamos ou entregamos para aquelas pessoas que nós
que nós gostamos, ou que nós fazemos questão que elas estejam presentes no nosso casamento. É uma alegria para nós podermos vê-las lá no casamento. E antigamente, quem que fazia esse convite? Quem era? Os pais. Os pais faziam esse convite. Hoje está meio dividido, né? Às vezes a gente recebe um convite que os noivos convidam, e outros convites os pais convidam, né? Nossos pais convidam você para o nosso enlace matrimonial, coisa e tal, né? Bom, eu queria que vocês voltassem no texto que diz assim, versículo 2: Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Quem convidou Jesus para o casamento? Quem foi? Os pais dos noivos. É uma lição muito importante para nós aprendermos aqui. Nós pais temos a responsabilidade de convidar Jesus para o casamento de nossos filhos. Lembram da história do casamento de Isaac? Quem foi que mandou buscar a noiva? Abraão. Ele chamou quem para fazer isso? Seu servo Eliezer. E antes da partida de Eliezer, Abraão convidou Eliezer para que ele fizesse um juramento. E esse juramento era um juramento muito importante. Por quê? O que consistia o juramento? De que Eliezer não traria uma noiva. Como? Uma noiva que não fosse o quê? Que não fosse da família, que não tivesse conhecimento do Deus que eles conheciam. E quando Eliezer partiu em busca dessa noiva, o que foi que Abraão ficou fazendo? Hein? Ele ficou orando. E no caminho, o que foi que Eliezer fez também? Ele também orou. Então, surge aqui diante de nós uma responsabilidade para nós pais. Orar convidando Jesus para o casamento de nossos filhos. Querido pai, você tem convidado Jesus para o casamento do seu filho? Quantas vezes você tem orado? O pastor que fez a apresentação da minha menorzinha, a Cibele, que hoje tem 7 anos, no sábado que ela foi apresentada, a gente estava conversando e ele falou assim, olha, eu ouvi uma palestra muito interessante, que fala que, ele deu o exemplo lá de Abraão, né, sobre o casamento de Isaac, e ele faz uma colocação interessante de que nós, pais, devemos orar pelos nossos filhos desde pequeninos, para que Deus envie um homem de Deus para casar com nossas filhas, ou que envie uma mulher de Deus para casar com nossos filhos. E ele olhou para mim e falou assim, você deve fazer isso, viu? Eu falei assim para ele, mas já com 40 dias? Aí ele falou assim, você não faz? Eu disse, não. Então, a Letícia tinha 7 anos na época, eu falei assim, então eu já estou atrasado 7 anos, a Letícia. Se você não faz, você já está atrasado 7 anos. Irmãos, a princípio, para mim, aquilo ali, sabe como é que é pai, né? A princípio, aquilo ali para mim foi um choque, assim, mas eu vou orar para Deus. Não, eu quero essas meninas para mim. Aí falou assim, ô louco, não, para mim não, hein? Que é isso? E aí naquele dia eu tomei a decisão de começar a orar a Deus para que Deus enviasse um homem de Deus para casar com minhas filhas. Eu confesso a vocês que as minhas primeiras orações para isso foi assim meio chateado, né? Como quem diz assim, eu não queria estar orando assim não, Senhor, mas tem que orar, né? Então vou orar, né? Então as primeiras orações foram mais ou menos assim. É uma responsabilidade de nós pais. Convidar Jesus para o casamento dos nossos filhos. Exatamente. Muito bem. Então, o que nós aprendemos aqui?
que casamento é algo de Deus. E Deus deve estar à frente disso aí. Ele deve viabilizar, ele deve abrir as portas, ele deve escolher quem é a pessoa que vai casar com nossos filhos. Já que o casamento, a gente não precisa fazer pesquisa de levantamento, né? Porque isso já é fato. Ele tem a influência para o futuro de nossas vidas. As escolhas que nós fazemos no casamento, eles vão definir se nós seremos felizes ou não. Se aquele casamento vai nos aproximar de Deus ou não. E esses dias eu comecei a prestar atenção em alguns casais que começam a namorar. Falar nisso, eu quero abrir um parênteses aqui. Clebinho falou que ia dar o aviso. Dia 14 de junho nós teremos nosso segundo encontro de casados, namorados e noivos, com um jantar especial. Então, quem não fez a sua inscrição, procure a Kelly, esposa do Clebinho. Tá? As inscrições estão com ela. Sabe o que eu tenho percebido? É que eles mudam. Eles ficam mais motivados, mais felizes, né? Ficam mais para frente, começam a se arrumar melhor. Interessante. A gente percebe o quanto o casamento ele influencia as pessoas. Se o namoro já dá esse toque, né? A gente percebe isso aí. Eu gostaria que vocês pensassem nesse texto aqui, olha. A única esperança de redenção para a nossa raça caída está em quem? Está em Cristo. É por isso que ele deve ser esse convidado de honra. Nós podemos esquecer de qualquer pessoa, menos Jesus. Ele deve ser o convidado de honra para o nosso casamento. E aí, quando acabar a festa do nosso casamento, a gente pode dizer para ele assim: Jesus, eu gostaria que tu continuasse no meu casamento. Não precisa ir embora não, pode permanecer. Segundo, lá no texto diz assim, ó: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que aconteceu ali naquela festa? Um problema. Irmão White faz um comentário no livro Desejar de Todas as Nações que se a família permitisse que isso acontecesse, era uma falta de respeito com as pessoas que foram convidadas. Então, é um problema que aconteceu. Era um imprevisto que ninguém estava esperando. É claro que eles não faziam casamento para esperar ter um problema. A gente nunca casa para que a gente tenha algum problema. Eu vou casar porque eu quero ter problema na minha vida. Não é isso? A gente não casa para isso. Mas o que nós aprendemos aqui é que os problemas podem o quê? Podem surgir. Algum imprevisto pode acontecer no nosso relacionamento. Nós não estamos livres disso. Tem até uma frase que diz que imprevistos acontecem até mesmo com as melhores famílias de Londres. Não é? Então, com a nossa família também pode acontecer imprevisto, pode acontecer um problema, pode surgir um problema na nossa família. Olha só o que diz esse texto aqui, olha. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Da mesma maneira, abundante é a provisão de sua graça para apagar as iniquidades dos homens e renovar e suster a alma. A questão é, se Jesus está no nosso relacionamento, nós podemos recorrer a quem? A Ele. Ele tem o quê? Ampla provisão. Casamos para não ter problemas, mas surgiu uma dificuldade, surgiu um problema, o que nós vamos fazer? Ir a Cristo. Porque nele está a ampla provisão. Foi exatamente o que Maria fez. Maria era parente dos noivos. Diante da dificuldade, ela foi ter com Jesus. Ela poderia ter utilizado um outro caminho para resolver esse problema? Sim ou não? Sim. Ela poderia ter chegado lá com os pais do noivo, olha, dê seu jeito. Mande esses servos ir atrás de vinho, onde quer que seja aí essa hora. Eles precisam trazer isso urgente, já está acabando o vinho. Mas ela foi com alguém que tem a ampla provisão.
Queridos, isso é uma lição importante para a gente aprender, porque algumas vezes nós não estamos recorrendo diante do problema que aparece em nossa família, nós não estamos recorrendo àquele que pode dar ampla provisão. Nós precisamos atender esse conselho que nós aprendemos nessa história. Vá a Jesus, vá ter com Ele, fale para Ele, converse com Ele, coloque diante dEle a dificuldade. Essa é uma receitinha que nós precisamos aprender. Diante da dificuldade que tivermos no nosso relacionamento, no nosso lar, na nossa família, vamos até Jesus. Vamos pedir que Ele resolva o nosso problema. Olha esse texto. A palavra de Jesus dizendo: vinde a mim, em seu convite, seja quais forem as vossas ansiedades. Seja quais forem, não interessa qual seja a sua dificuldade, não interessa qual seja a sua ansiedade, o seu problema. Seja quais forem vossas ansiedades e provações, responde o caso perante o Senhor. Quanto mais fracos e desamparados vos reconhecerdes, tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais pesado forem vossos fardos, tanto mais aprazível o descanso em os lançar sobre aquele que está pronto a conduzi-los. Então, quanto maior for o problema, quanto maior for a dificuldade, a palavra de Deus nos diz que mais gostoso será o descanso. Mais gostoso será lançar sobre Ele, sobre Jesus, esse problema, para que Ele possa nos conduzir. Pode ir. O Salvador se acha ao lado de suas criaturas tentadas e provadas. Onde Ele se acha? Depende de quem, para que Ele esteja ao lado? Depende de nós. Se nós o convidarmos, Ele vai estar ali ao lado. Não era o que acontecia com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele estava ali ao lado. Ele não foi lá: gente, eu estou percebendo aí que terminou o vinho, e vocês querem que eu resolva esse problema aí? Não. Ele está lá ao lado. Precisa ser feito o quê? O que Ele espera? O convite. Ele espera que a gente vá lá. Senhor, vem aqui, resolve meu problema, está acabando o vinho. Com Ele não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Ao sobrevirem as tentações e provas, não espereis até haver de ajustar todas as dificuldades, mas olhai a Jesus, o vosso ajudador. Será que em algum momento da nossa vida passou pela nossa cabeça de que o nosso caso não existe solução? Será que alguma vez em nossa vida passou por nós o pensamento de que a gente vai ter que sofrer ali o resto da vida, porque não tem jeito? Sabe o que está faltando? Se isso está passando pela nossa cabeça, é reconhecermos a Jesus como o único que pode resolver os nossos problemas. Porque com Ele não existe o quê? Derrota. Com Ele não existe fracasso. Com Jesus não existe fracasso, não existe derrota. Agora, esse detalhe aqui é importante, por isso que eu pedi para vocês guardarem essa informação. O texto lá diz que quando Maria foi ter com Jesus e pediu que Ele resolvesse o problema, que foi que ela falou para os serventes? Eu queria que a gente saísse daqui nessa manhã com essa frase guardada no nosso coração. Para muitas vezes resolvermos nossos problemas, as nossas dificuldades, é preciso a gente levar isso aqui no nosso coração. Faça tudo o que Ele vos disser. Muitas vezes nós não conseguimos resolver os problemas que aparecem em nosso lar, em nossa família, porque a gente não tem essa disposição de fazer tudo o que o Senhor nos diz. E às vezes a gente ainda diz assim: eu sei que eu estou faltoso com Deus, eu sei que então, filho, só fazer tudo o que Ele disser. Esse é o passo seguinte. Essa aqui é uma regrinha que complementa aquilo que nós desejamos, que é a solução dos nossos problemas.
Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente entende que Jesus... que besteira. Se ele vai multiplicar o vinho, por que ele já não coloca o vinho direto na talha? Na jarra? É preciso colocar água. Já que ele pode transformar a água para o vinho, por que ele só não diz assim, aparece vinho aí? E aparece. Tem que colocar água. Queridos, a receita de Deus, elas são muito simples. Muitas vezes nós é que complicamos. Mas às vezes a gente não tem disposição de fazer. A gente acha que é bobagem. Fazer isso é bobagem. Eu queria que vocês lembrassem da história da queda dos muros de Jericó. Qual foi a recomendação de Deus? O que os levitas deveriam fazer? Para derrubar o muro, aquele muro tão largo que dava para ter corrida de cavalo em cima dele, feito de pedras. Tocar trombeta, tá com brincadeira comigo. Tocar trombeta para cair muro? E deveria fazer isso um dia, aí no outro dia fazer de novo, aí no outro dia fazer de novo, fazer isso durante 7 dias. Ficar tocando trombeta para cair muro. Onde já se viu isso? E no último dia deveria fazer essa volta 7 vezes. Está de brincadeira comigo. Mas eles estavam dispostos a fazer aquilo que Deus havia falado para eles. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Na 7ª volta do último dia, os muros desabaram. No 7º dia, na última volta, os muros desabaram. Isso aqui, irmãos, é só para que a gente entenda de que não somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Não somos nós que vamos eliminar dificuldades dos nossos relacionamentos, da nossa família. Quem vai fazer isso é Deus. Que isso é inexplicável. Como é que som de trombeta derruba muro? Mas se eles não tivessem feito isso, talvez até hoje estariam lá os muros de Jericó. Se existem muros de Jericó dentro da sua família que precisam ser derribados e ainda estão lá, é só você fazer tudo o que o Senhor te disser. Vai ser resolvido o problema. Esses muros vão desabar de forma inexplicável, que ninguém consegue explicar os milagres de Deus, não é verdade? Olha esse texto que eu trouxe para vocês aqui, para a gente pensar um pouquinho. Se cada um for a Jesus com um espírito susceptível de ser ensinado, com coração contrito, então sua mente estará em condições de ser instruída, de aprender de Jesus e de obedecer às suas ordens. Como é que deve estar o coração no momento que vai a Jesus? Susceptível. Ou seja, eu vou lá para saber o que ele quer que eu faça. E eu chego em casa, Jesus quer que eu faça isso. Eu achei muito bobo, mas eu vou fazer. Simplesmente isso. A obediência à lei de Deus é a grande questão. Não seja ela perdida de vista. Devemos estimular os membros da igreja, os que não fazem profissão de fé, a ver os reclamos da lei do céu e a eles obedecerem. Devemos engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. É simples assim. É obedecer a palavra de Deus. É obedecer aquilo que Ele diz, faça isso e fazer. E obedecer quando Ele disser assim, não faça isso e não fazer. Eu gostaria de citar esse último ponto aqui, que é o versículo 7, versículo 8. Jesus lhes ordenou, enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então ele disse, tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor do vinho. Talvez o noivo já estava sabendo.
E na frase que as pessoas estão dizendo hoje, né? Talvez ele teria dito: sabe de nada, inocente. Quem fez o milagre? Jesus fez o milagre. Aqui, queridos, nós encontramos o poder de transformação que existe em Jesus. E Ele pode fazer isso na minha e na sua vida, no meu lar e no seu lar. Transformar de uma coisa que nós já achávamos que era bom e agora se tornar melhor ainda. Ou, de repente, algo que está ruim, Ele transformar em algo muito bom. Mas eu quero dizer para vocês que Satanás, ele nos tenta da seguinte maneira. Talvez vocês já ouviram essa frase: se acontecer algum problema no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, alguém chega com você e fala assim: poxa, olha, que dó de você, né? Eu lamento por você. Olha, você pode crer do que eu vou te falar, teu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Já ouviram isso? Mas eles não falam no sentido da transformação de Jesus, de que vai ser melhor, mas eles falam que nunca vai ser bom de novo. E queridos, essa mensagem de Deus é para nós, que talvez nós passamos algum problema na nossa família e Satanás nos tentou assim: olha, o teu casamento agora nunca vai ser mais o mesmo, o teu relacionamento nunca vai ser mais o mesmo. Não aceitemos essa insinuação do diabo para a nossa vida, porque Deus pode transformar e pode deixar a festa muito melhor. Não foi assim que aconteceu? Até aquele homem que era o responsável por distribuir o vinho, ele ficou espantado: nossa, mas que vinho gostoso! Vou reclamar isso com o noivo. Poxa, isso não se faz. A gente primeiro dá o melhor, depois o inferior. Mas você fez diferente, você colocou o inferior primeiro. E agora que vinho gostoso é esse que você está dando? O poder de transformação que Jesus pode fazer. Colocar aquilo que talvez era ruim no seu relacionamento e agora o seu relacionamento ficou uma maravilha, ficou muito bom. Eu quero finalizar com o seguinte apelo: se alguma vez você foi tentado a olhar para o seu relacionamento e dizer assim: eu acho que eu vou desistir, atenda esse convite de Jesus, e Ele pode transformar a tua família, Ele pode transformar o teu lar. Se de repente você foi tentar dizer assim: olha, não tem jeito, eu vou desistir dos meus filhos, não, eu vou desistir da minha esposa, não consigo mais, não, vou desistir do meu esposo, não dá, desse jeito não dá. Atenda o convite de Jesus, Ele pode transformar, como se transforma a água para o vinho. E a tua vida, o teu relacionamento, o teu casamento, o teu lar pode se transformar numa festa maravilhosa, mas depende de nós aceitarmos esses requisitos. Eu gostaria de deixar esse texto com vocês assim, ó: Cristo vos pode transformar à sua semelhança, se a Ele vos submeterdes. Finalizando esse último texto, eu gostaria de finalizar com esse texto do Lar Adventista, página 100, que diz assim: a graça de Cristo, e somente ela, pode tornar essa instituição, a família, o lar, o casamento, o que Deus deseja que fosse, um instrumento de bênção e elevação da humanidade. E assim as famílias da terra, em sua união, paz e amor, possam representar a família do céu. Que Jesus, em sua infinita graça e seu infinito amor, dê a mim e a você o privilégio de termos famílias, casamentos, lares que possam representar a família do céu. Mas para isso é necessário que a gente siga essas regrinhas. Vamos relembrar? Vamos. Primeiro, o que devemos fazer? Convidado de honra. Não podemos esquecer dele. Ele deve estar presente no casamento, na nossa família, no nosso lar. Segundo, diante da dificuldade, se aparecer, se surgir alguma dificuldade, vamos diretamente a Ele. Ele que tem a solução para os nossos problemas. Vamos a Ele. Segundo, faça tudo o que Ele vos disser.
E aí vai estar resolvido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.